Vasco inicia conversas com Paulo Pezzolano para ser o técnico do Gigante em 2024. Vamos falar sobre isso e também sobre a especulação de zagueiros. Depois do Alemão, do Caetano, que a gente falou na live ontem, tem um zagueiro do Atlético Paranaense que foi sondado pelo Vasco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leão Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, esse é o tempo das especulações, esse é o tempo que o Vasco vai ter muitos jogadores sondados, muitos jogadores oferecidos e sempre, óbvio, nem todos serão contratados, porque a gente já conhece o mercado há muito tempo. Hoje, o Vasco busca por um novo técnico para definir aqueles jogadores que estão nas suas listas ali, que foram sondados, que o Vasco busca valor, para poder saber quem o técnico quer. Olha, tem o fulano, ciclano, tenho conversas com eles aqui, você vai querer? Então essa definição tem que acontecer. E o Vasco, como a gente já falou aqui na live ontem à noite, tem feito uma espécie de entrevistas, né? Entrevistou o Antônio Oliveira, questão do Caixinha. E hoje o Lucas Pedrosa trouxe uma informação de que o Paulo Pezzolano, assim como o Caixinha e assim como o Luiz Castro, que foram dois que o Vasco avançou em uma conversa mais para negociar, é o nome da vez, é o nome que está negociando com o Vasco da Gama, segundo o Lucas Pedrosa. Só para deixar claro algumas coisas aqui, porque às vezes algumas informações saem soltas na internet. Paulo Pezzolano já treinou algum clube na Série A do Campeonato Brasileiro? Não. Paulo Pezzolano tem aquela campanha esplêndida lá no Cruzeiro, que a gente lembra, né? O Cruzeiro, inclusive naquela época o Vasco enfrenta o Cruzeiro. É um time que jogava bem. É eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, mas é um time que estava jogando bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Paulo Pezzolano perde os clássicos para o Atlético, perde o clássico para o América, que eram times que estavam na Série A e na Libertadores do ano passado, e sai após o Campeonato Mineiro. Então, o Paulo Pezzolano, ele não participou do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. Óbvio que ele perdeu clássicos importantes, mas ele não participa do Campeonato Brasileiro de 2023, porque ele já tinha um acerto com o Ronaldo, para ele poder ser o técnico do Valladolid, que também era um clube do Ronaldo. Então a questão do Paulo Pezzolano é isso. Sobre a forma tática que o Paulo Pezzolano gosta de jogar, no Cruzeiro ele jogava com 3 zagueiros. Já no Valladolid, ele já estava ali com a linha com 4, às vezes com a linha de 3. É um cara que gosta muito que seus times tenham uma fortaleza defensiva e times que são mais verticais. Times que vão para cima, que em poucos toques cheguem à área do time adversário. Essa é a ideia de jogo do Paulo Pezzolano. Então, por conhecer o futebol brasileiro, por já ter trabalhado aqui, por ter uma ideia de variação de jogo, não ser um cara que tem aquele estilo de jogo e pronto, que se adapte ao futebol, do que ele tem disponível do seu elenco, é um nome que a diretoria vê com bons olhos. Anteriormente, o Santos era um time que estava de olho no Pezzolano, mas lembra aqui numa live que eu falei, olha, não duvidem o Pezzolano aparecer na mesa de negociação do Vasco. Hoje, existem as conversas iniciais, como trouxe o Pedrosa. Tá fechado? Paulo Pezzolano será o técnico do Vasco? Não, ainda não está definido se o Paulo Pezzolano vai ser o técnico do Vasco, até porque são conversas iniciais, para saber valores, saber metodologia de trabalho e tudo mais. Mas o Vasco quer, ainda no final dessa semana, no máximo na outra semana, ter um técnico definido para poder acertar com aqueles jogadores que estão em conversas. Por exemplo, tem jogadores grátis aí, La Vega, que é um grande nome, Caetano, que é o zagueiro. O Vasco tá de olho aí nessa situação. Agora apareceu inclusive o Luizão, informação que foi que o nosso querido Detetives Vasco trouxe aí pra gente, o Marcos. Enfim, mas as conversas iniciais com o Paulo Pezzolano, que é um cara novo,
novo, veio pro Cruzeiro aí depois de ter feito um trabalho no México, depois vai para o Valladolid. O Valladolid acaba caindo para a segunda divisão quando ele chega lá, mas ainda conseguiu uma sequência de vitórias, mas precisava muito. Sobe para a Série A no ano passado, chegou a ser especulado no Vasco aqui em 3 momentos, mas por causa desse contrato que ele tinha aí com o Valladolid, ele acabou não vindo. É um cara que, como eu falei, tem como principal vertente ter um time organizado, um time que jogue junto, compacto, um time que defensivamente sempre são destaques, busca ofensivamente um time vertical com poucos toques, enfim... É um técnico hoje que chega para tentar fazer um novo trabalho bom no Brasil. Como eu falei, ainda não está fechado, mas é um nome que a diretoria já tem na mesa aí, conversas e tudo mais. Vamos ver. E você, torcedor, aprova uma provável contratação aí de Paulo Pezzolano? E aí, falando sobre contratações, mais uma vez explicando aqui que o Vasco tem feito sim sondagens, tem feito questão de valores, tem recebido vários oferecimentos de jogadores, inclusive jogadores de Série A, jogadores que acabaram não ficando na Série A e estão aí procurando clubes. O Vasco tem recebido vários oferecimentos diariamente. Eu pude saber isso em contato aí com algumas pessoas do futebol. Vários jogadores são oferecidos ao Vasco diariamente, como também vários técnicos são oferecidos diariamente ao Vasco. E um desses nomes, a Monique Vilela trouxe de lá do Paraná, é o Kaique Rocha. Pra quem não lembra, Kaique Rocha já foi especulado no Vasco 2 vezes, né? Ali na Série B, ele acaba não vindo. Depois, no ano passado também ele foi especulado aqui no Vasco, acaba indo para o Atlético Paranaense. Pra mim, não é o zagueiro que eu traria. Por exemplo, hoje a gente trabalha com alguns outros nomes. Caetano, acho que tá acima do Kaique. O Kaique não fez um campeonato brasileiro muito bom. O próprio Luizão, que é um zagueiro que sempre foi promessa no São Paulo, apesar de que não era um jogador que tinha sequências de atuações boas, eu acho até acima do Kaique. Eu hoje não traria o Kaique. Acho que o Campeonato Brasileiro do Kaique foi muito abaixo daquilo que se esperava dele, para um cara que é titular de um time de uma Série A, que buscava coisas maiores. Mas enfim, o Vasco fez a sondagem, não há negociações no momento, porque como a gente já disse, esse é um momento de sondagens, porque o Vasco precisa ter um novo técnico, para o novo técnico falar assim, olha, eu quero fulano, quero ciclano, esse daqui se encaixa no meu estilo, esse daqui não se encaixa no meu estilo. Então, essa é a questão aí dos jogadores oferecidos. Sobre o Vasco, o gigante da colina está de férias, o time volta uma parte a se apresentar no dia 27, a outra parte se apresenta no dia 6 de janeiro. Aí o Vasco estreia no dia 11, daqui a um mês, exatamente um mês, 11 de janeiro, o Vasco estreia no Campeonato Carioca. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas. Qualquer nova informação a gente volta aqui. Valeu, tamo junto.